Pessoal, estou de volta aqui. Estou me adaptando ainda a esse gravador de tela. Então, toda vez que eu vou digitar alguma coisa, vocês viram acontecer isso aí algumas vezes nas disciplinas anteriores, né? Toda vez que eu vou digitar alguma coisa, acaba que as teclas acionam funções no gravador. E aí ele para de gravar do nada, tira print da tela. Então, vamos lá, né? Caso haja algum outro tipo de interrupção desse jeito, eu vou separando em partes, tá? E aí, parte um, parte 2, parte 3 para facilitar vocês aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos falar sobre o AVC, tá? Definição de AVC. AVC significa acidente vascular cerebral, tá? E ele acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, tá? Provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo mundo. Então, antes da gente partir aí para aquela questão de divisão de AVC isquêmico, AVC hemorrágico, né? Nós temos essa definição, tá? A, é o rompimento, né? Ou o entupimento ou o rompimento de um vaso, né? Ou de uma artéria que leva sangue ao cérebro aí, é, sofre, né? Um rompimento ou um entupimento, tá? E aí para de circular sangue naquela região, né? E aí quando há a parada, né? A paralisia de circulação de sangue na região, a gente perde também transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, e aí a gente tem algumas funções aí que sofrem algumas alterações, né? Algumas funções motoras, algumas funções de cognição, entre outras funções, tá bom? Então vamos agora pro slide, beleza? Cadê aqui? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, no primeiro momento, sobre os principais fatores de risco para o AVC, tá? Primeiro, o primeiro fator de risco para AVC é idade e sexo, tá? O AVC, ele pode surgir em qualquer idade. Crianças, recém-nascidos, pessoas de média, né, de meia idade ali, entre 30 a 60 anos, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, adolescentes, enfim. Existe toda uma gama de situações aí, né, de idades que podem ser afetadas pelo risco de AVC. Porém, a chance dele ocorrer cresce à medida que a idade vai avançando, né? Como eu falei, existe chance de crianças ou até mesmo recém-nascidos terem AVC? Existe, tá? Mas é uma chance menor do que quando essa pessoa vai ficando mais velha, tá? Uma outra situação também, a gente falou sobre idade, agora vamos falar sobre sexo. Pessoas do sexo masculino tendem a ter mais AVC, bem como pessoas de raça negra também exibem maior tendência ao desenvolvimento do AVC, tá? Existem estudos aí que dizem que as pessoas de raça negra têm uma maior vascularização aí, né? Ah, por questões genéticas e tudo mais, tá? E aí acaba que correm o risco, né? Apresentam uma característica de terem, né, uma condição de hipertensão maior e por terem essa condição de serem mais hipertensos, as pessoas negras também exibem uma tendência maior a desenvolver o AVC, tá bom? Ficou claro? Agora vamos falar um pouquinho aí sobre histórico de doença vascular prévia, tá? Lembrando sempre, tá, gente? Histórico é dentro do que a pessoa, né, é a pessoa com ela mesma. Não significa que, por exemplo, o avô teve um AVC, a avó teve um AVC, a mãe teve um AVC. Isso não significa que o filho, o neto, o bisneto vai ter um AVC, tá? Mas deve ser levado em consideração que fatores genéticos fazem com que um grupo de pessoas possa desenvolver algumas doenças que que aumentam o risco dessa pessoa ter um AVC, tá? Então, assim, quem já teve um AVC ou uma ameaça de AVC ou qualquer outra doença vascular, desde infarto no coração até um problema de varizes, né, que grande parte da população tem, também tem uma maior probabilidade de ter um AVC, tá?
principalmente aí vamos falar sobre essa questão das varizes, né, das doenças vasculares aí no coração. Por quê? Porque a gente já tem um problema de veias, né, no nosso organismo. Imagina, se nós temos problema de veias nas nossas pernas, ou até mesmo na nossa caixa torácica aqui, que dirá na nossa cabeça. Então, o conjunto todo sofre, tá? Não é só as pernas que podem sofrer. As veias do nosso, né, da nossa região abdominal, as veias da nossa região torácica, os nossos braços, inclusive as veias do nosso coração também sofrem, tá? E aí faz com que a gente tenha uma probabilidade maior de ter um AVC, beleza? Agora, doenças do coração, né? Especificamente doenças do coração, tá? Como, por exemplo, arritmias, tá? Que são aqueles batimentos cardíacos desregulados, entre outras, como, por exemplo, o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, doenças das válvulas, do coração, temos também a cardiopatia chagásica, chagásica, né? Ou doença de Chagas, que é aquela doença que dá muito aí nos interiores do Brasil, que tem um mosquito, né? O inseto barbeiro que vai lá e pica a pessoa, né? Aí o barbeiro, logo depois que ele se alimenta do sangue da pessoa, ele defeca ao lado da ferida e aí acaba que a pessoa, no coçar, né? Coçar ali a ferida que foi gerada por aquela picada, leva para dentro de si, né, dentro da sua corrente sanguínea, as fezes do barbeiro, e aí, infelizmente, ela começa a desenvolver a doença de Chagas, tá? Com o desenvolvimento da doença de Chagas, ou outros tipos de doenças, como, por exemplo, aí, infarto agudo do miocárdio, doenças nas válvulas, também fazem com que o paciente tenha um risco maior de desenvolver um AVC, tá? Outra condição aí, né? Não sei quantos de vocês fumam, mas isso aqui é um dos principais fatores, tá? E olha só que coisa interessante, o tabagismo, ele é tão prejudicial para a nossa saúde que não é a única o AVC não é a única consequência para quem fuma, tá? Nós temos, além de risco de AVC, nós temos o risco aí de doenças cardiovasculares, temos risco de doenças pulmonares, entre outras, né, entre outras situações aí, como por exemplo, alguns tipos de câncer, tá? Câncer de garganta, câncer de esôfago, câncer de pulmão, né? Entre diversos outros tipos de problema. Lembrando sempre, tá, gente, que eu gosto de falar, principalmente quando eu tô ensinando anatomia, tá? Anatomia e fisiologia, né? A parte mais básica aí, que vocês tiveram no curso regular aí no curso técnico de radiologia. O nosso organismo, ele é todo programado para algumas coisas. Deixa eu ver se continua gravando aqui. Nosso organismo, ele é todo programado, né? Como eu sempre falo, gente, não importa no que vocês acreditem, seja em Deus, né, ou qualquer tipo de Deus, ou seja na evolução e na ciência, deixando Deus fora da equação, tá? A natureza, ela é perfeita. Tá? Então, todas as coisas dentro do nosso organismo funcionam dentro de uma ordem, tá, gente? Essa ordem, é, dentro do nosso organismo, passa por algumas situações. Então, a gente não pode esquecer, né, que nós temos uma condição nas nossas células aí chamada de apoptose celular. Não sei se vocês se lembram a definição de apoptose celular, por isso que eu vou falar sobre isso com vocês novamente. A apoptose celular é a morte programada das células, tá? Então, toda célula do nosso organismo tem um prazo de validade, assim como tudo na nossa vida. A cada passagem de tempo, né, seja alguns dias, alguns meses e até alguns anos, nós renovamos os tecidos do nosso corpo, justamente por conta dessa apoptose celular, né, que é a morte programada das nossas células. As nossas células elas estão se renovando o tempo todo, só que quando a gente muda um hábito e esse hábito é prejudicial, a gente pode acelerar ou atrasar a apoptose celular. É nesse momento que a gente começa a dar problema para o nosso organismo resolver, tá? Porque se a gente está atrasando ou adiantando uma morte programada, significa que os tecidos do nosso corpo vão sofrer, tá? E isso vai, né, resultar aí em patologias como, por exemplo, tumores, que a gente sabe que é um crescimento desordenado de células que fazem, né, com que as células defeituosas se multipliquem e gerem os tumores, né, os famosos cânceres que nós temos.
bem como outros problemas, como o nosso querido AVC que nós estamos conversando agora, tá? Então, na definição do tabagismo aqui, a gente pode ler o seguinte, ó: já está comprovado que fumar é prejudicial à saúde de vários órgãos e fortemente relacionado com o risco aumentado para o AVC. As substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro passam dos pulmões para a corrente sanguínea e circulam pelo corpo, afetando todas as células, provocando diversas alterações das artérias do sistema circulatório, que é basicamente o que eu falei para vocês aqui até agora, né? A questão da apoptose celular, tá? Então, se fumam, procurem se conscientizar aí, porque fumar faz mal à saúde. Não só do fumante, tá, gente? Mas das pessoas que estão ao redor, tá? Por fim aí, né, dos principais fatores, isso. Por fim, nós temos a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, né? É um dos principais, se não o principal fator de risco facilmente modificável para se evitar o AVC. A pressão arterial média de uma pessoa saudável é de 120 por 80 mmHg, ou seja, o famoso 12 por 8, tá? Níveis de pressão elevados acabam lesionando os vasos sanguíneos do cérebro, ocasionando AVC. Mesmo que uma pessoa tenha uma pressão pouco elevada, com níveis como 13 ou 14 de máxima, é preciso logo consultar um médico para começar o tratamento adequado. Abaixo, os níveis considerados normais de pré-hipertensão e hipertensão em vários estágios. Na verdade, não está abaixo, está ao lado aqui, tá? Então, vamos lá. A hipertensão, ela é acompanhada por alguns fatores também, tá? Precisei tomar água aqui porque falar seca a garganta, né? Pessoal, alguns dos fatores que podem estar relacionados que nós não temos controle, tá? Como por exemplo, né, as pessoas de pele negra, como eu falei para vocês agora há pouco, têm uma tendência maior a serem hipertensas por causa de uma maior vascularização do seu organismo, tá? Uma coisa que não tem controle. A pessoa não escolhe se ela nasce branca ou negra, tá? Mas existem outros fatores, como por exemplo, consumo de alimentos que não são saudáveis, obesidade, entre outros aspectos, né, que estão mais ou menos dentro do nosso controle. E aí, aí nessa situação a gente consegue aí trabalhar com a hipertensão arterial, tá? Então acho que é bastante importante eu dar esse disclaimer para vocês aí, porque existem coisas, como eu falei, que nós temos controle e tem coisas que nós não temos. Sobre a que nós não temos, a gente conta aí com os avanços da medicina, até mesmo com a nossa fé, né? Com mudança de hábitos aí para tentar resolver a situação, mas as coisas que nós temos controle, nós temos total responsabilidade, tá? Então nós precisamos fazer algo pelo nosso organismo porque ele faz muito por nós, tá? Nessa tabela ao lado, nós temos aí um comparativo, né? De como que as pressões arteriais elas devem ser classificadas. Então, a pressão arterial ótima, ela é esse símbolozinho do lado aí, né? É menor do que 120 e menor do que 80. Lembrando, tá, gente, que existem que esse 120 e esse 80 é o padrão ideal, tá? Porém, se ficar muito abaixo, como por exemplo, lá, se ficar perto da casa dos 9, né, a pressão a máxima, né, que é a sistólica, fica na casa dos 9 e a mínima, que é a diastólica, fica na casa dos 6, aí nós já temos uma condição considerada como pressão baixa. Não traz risco para o AVC, né, mas pode trazer algumas outras complicações para o paciente. Aí nós temos aí a pressão arterial normal, que na sistólica, ou seja, na máxima, ela vai num range aí de 120 a 129. E na mínima ou diastólica, ela vai de 80 até 84. Então, percebam que a gente mantém aí dentro dos 12 por 8, tá? Aí nós vamos começar a trabalhar uma situação um pouquinho mais crítica, que é a pré-hipertensão, que é o camarada que chega lá e vai medir a pressão dele, dá 13, 13,5, 13,8, e quando ele vai, né, para mínima, que é a diastólica, aí ele começa a observar 85, 89, tá? Então o cara, ele não, o paciente ele não é hipertenso, mas ele tá tendendo a ser, tá? E aí nós temos aí três estágios de hipertensão. Hipertensão estágio um,
que ele vai do 140 ao 159, que é o famoso 14, 15, né? 14, 15,5, tal, 15,8, 15,9. E aí, na mínima, ou seja, a diastólica, ele vai de 90 a 99. Opa, é uma situação onde ele já é considerado hipertenso. Hipertensão estágio 2, que são as pressões aí, né, que vão de 16, 17 na máxima e de 100 a 109 na mínima, tá? Então, aquele caso que você vai fazer a aferição da pressão, e aí você olha no visor lá do esfigmomanômetro, seja ele digital ou seja ele o analógico, e você vê lá uma pressão de 16 por 10, por exemplo. E aí tem gente que se preocupa e deve se preocupar com isso mesmo, mas existe um caso pior também, que é a hipertensão em estágio 3, tá? Que é maior do que 18, né? Maior do que 180 e maior do que 110, tá? Que aí é o caso da pessoa, ela já chega no hospital aí, colocando em português claro, né? Em português chulo, vamos dizer, colocando os bofes para fora, tá? Então, assim, gente, não são brincadeiras as coisas que nós estamos conversando aqui. De novo, existem coisas que nós temos controle e existem coisas que nós não temos. Sobre as coisas que nós temos controle, nós temos que nos conscientizar e ajudar a conscientizar as pessoas a quem nos serve, tá? Para que tenham uma qualidade de vida melhor durante a sua vida aqui na Terra, né? E, por fim, vamos falar aí um pouquinho sobre os sintomas do AVC, tá? Os sintomas, né, são os sinais que nós vamos, que o nosso corpo vai dando, né, para nós, e para que a gente perceba que alguma coisa não está bem ou que não vai ficar bem, tá? Então, no caso do AVC, existe até um protocolo, depois eu posso procurar, né, ou em formato de vídeo, em formato de artigo, e postar junto com esse material aqui. Mas tem um protocolo que você faz lá, alguma coisa, você pede para a pessoa falar, pede para a pessoa sorrir, tá? Eu vou procurar esse material, depois eu posto para vocês aqui. Mas os sintomas do AVC são fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, desvio da rima labial, né? A rima labial é essa juntura aqui, né, entre os lábios superior e inferior, que nós também conhecemos aí como comissura labial, tá? Que aí vai gerar o tal do sorriso torto. A pessoa fica com o sorriso meio caído, tá? Desequilíbrio e tontura, alterações de sensibilidade, dores de cabeça fortes e persistentes e dificuldades para engolir. Então percebam, tá, gente? Que até nessa situação dos sintomas existem coisas que nós controlamos e coisas que nós não controlamos, tá? Enquanto nós estamos ali como auxiliadores de uma pessoa que pode estar correndo risco de ter um AVC, a gente pode controlar os sintomas da pessoa. Nós podemos perguntar sobre algumas coisas, podemos pedir para ela fazer algumas coisas para que a pessoa que está sofrendo AVC ela possa demonstrar que ela está sofrendo por conta das ações dela, que podem estar descoordenadas, tá? Então, basicamente, esses são os principais sintomas do AVC. Por fim, vamos voltar nessa imagem que nós já tínhamos, né? Temos dois tipos de AVC, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O hemorrágico é quando há o rompimento de uma veia ou de artéria, e aí o sangue, né, com o rompimento dessa veia e artéria cerebral aí, ele extravasa e banha o parênquima cerebral com sangue, tá? E o isquêmico é quando há uma estenose, ou seja, um entupimento de alguma veia, tá? Impedindo a circulação sanguínea no local, podendo se converter em um aneurisma. Na verdade é o seguinte, ah, o aneurisma é quando você tem lá o enfraquecimento das paredes das veias ou da artéria, e aí por fim ele pode acabar se rompendo. Então, o AVC isquêmico, ele pode, por fim, né, no final das contas, aí se transformar no AVC hemorrágico, tá? Mas, basicamente, a gente não pode esquecer dessa definição. Então, fixe na cabeça de vocês de maneira rápida, simples e fácil. Hemorrágico, quando há rompimento de uma veia ou de artéria e o sangue extravasa para o parênquima cerebral. Isquêmico é quando há o entupimento de uma veia ou de uma artéria que impede a circulação do sangue naquele local, podendo se transformar no aneurisma, e o aneurisma, se ele se rompe, transforma o AVC no AVC hemorrágico. Beleza, pessoal? E aí nós temos as imagens, né, de como nós podemos visualizar um AVC hemorrágico numa tomografia e um AVC isquêmico numa tomografia, tá? Percebam que no hemorrágico você tem aí um espalhamento, né, pode ver que tá aqui, ó, o mouse, consegui passar o mouse aqui. Você vê o espalhamento, né, do sangue aqui. Então, toda essa área escura é onde o sangue espalhou, tá?
e aí você consegue visualizar e consegue chegar à conclusão de que aquele AVC é um AVC hemorrágico. No caso do AVC isquêmico, nós temos essas manchas brancas aqui, esse aumento de densidade, né, da veia. Imagina só, se você aumenta a densidade, aliás, se você tem uma estenose, você tem uma circulação. Imagina, você tem um sangue parado ali, né? Então, aquele sangue parado, ele torna a estrutura um pouco mais densa, e desse modo, com uma estrutura mais densa, você acaba tendo uma estrutura um pouco mais radiopaca, né? Ou seja, uma estrutura mais branca dentro do exame, tá? E para a gente dar sequência aqui, ó, nós temos aí o exemplo de um AVC isquêmico e de um AVC hemorrágico também na ressonância. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Espero de verdade que apresentem as suas dúvidas, tá? Assistam essa aula, deglutam essa aula, sonhem com AVC, né? Sonhem com as coisas que nós estamos falando aqui, tá? Eu acho que nesse momento, né, principalmente vocês que estão aí na fase de concluir uma especialização, vocês precisam dedicar um fôlego maior para esse momento, tá? Então, o meu conselho para vocês, né? Tudo bem que hoje eu não trabalho na área da saúde, eu estou trabalhando na área industrial, mas eu acho que nesse momento, né, onde os esforços eles precisam ser recompensados, não é papo de coach não, tá, gente? Nem não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que é válido falar isso para vocês, porque vocês estão andando uma segunda milha, né? Como eu costumo dizer. Vocês estão andando um caminho, estão percorrendo um caminho um pouco mais extenso do que outras pessoas que pararam no meio do caminho e de repente desistiram da área e não querem mais saber de raio-x, tá? Vocês se preocupam, né, em fazer uma especialização e espero de verdade que vocês não guardem o certificado de vocês numa gaveta. Espero de verdade que vocês coloquem, que põe a faca no meio dos dentes e vai para cima, tá? Isso vai acontecer mediante o esforço de vocês, mediante o estudo, mediante aos bons contatos que vocês precisam fazer ao longo da vida de vocês, da vida profissional, mas principalmente comprometimento com o que vocês estão fazendo, tá? Então aproveitem esse momento, tá? Aproveitem a tecnologia que nós temos à disposição. Hoje vocês estão assistindo a aula gravada na casa de vocês, né? Ter a oportunidade de eu estar junto com vocês aí, né? Então, estou à disposição, como sempre tive no grupo lá. Se quiserem mandar mensagem no particular também não tem problema. Lembrando sempre, né? Que ainda sou pai, sou marido e tutor de uma cachorrinha. Então, vai ter alguns momentos que infelizmente eu não vou conseguir responder tão rápido, tá? Mas ainda assim, eu estou à disposição. Quando eu puder responder, eu vou responder as dúvidas de vocês. E, por favor, né, guardem as dúvidas aí que forem interessantes, né, relacionadas à matéria, para o momento em que nós estivermos ao vivo, tá? Porque a dúvida de um de vocês pode ser a dúvida dos demais, né? E aí nós conseguimos enriquecer mais a nossa aula. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Um excelente final de semana a vocês e nos vemos então na segunda-feira, tá? Na segunda-feira a gente já continua aí com a nossa disciplina. Beleza, pessoal? Até segunda-feira, um grande abraço e fui!